O deserto não oferece conforto, mas oferece clareza. Moisés vagou entre dunas e montanhas, até que seus pés cansados encontraram sombra e água em Midian. Ali, junto a um poço rodeado por pastores e rebanhos, a vida dele mudaria mais uma vez. 7 irmãs vinham todos os dias ao poço para dar água ao gado de seu pai, Jetro, sacerdote de Midian. Mas naquela tarde outros pastores tentaram afastá-las. Moisés, ainda com o espírito justo e protetor, interveio. Com firmeza e coragem, defendeu as jovens e as ajudou a dar água aos animais. As irmãs correram de volta para casa e contaram a seu pai sobre o estrangeiro. Jetro, curioso e grato, chamou Moisés para jantar. A mesa era simples, a comida farta, e os olhares entre Moisés e Zípora, uma das filhas, já diziam o que os corações começavam a sentir. Com o tempo, Moisés se estabeleceu ali, casou-se com Zípora e tornou-se pastor. Trocou os palácios pelos campos, os gritos do Egito pelo silêncio das estrelas. Anos se passaram, teve filhos, viveu em paz. Mas o chamado de Deus não se cala diante do sossego. Em um certo dia, ao conduzir o rebanho pelo sopé do monte Horebe, Moisés viu algo estranho, um arbusto em chamas que não se consumia. Aproximou-se, curioso. Quando se fez perto, uma voz ecoou do fogo. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. A voz disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Era o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Deus viu a aflição do povo hebreu e escolheu Moisés para libertá-los. Moisés, abalado, hesitou. Quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Mas a resposta foi clara. Eu estarei contigo. E mais Deus revelou seu nome. Eu sou o que sou. Moisés ainda questionou. Temia não ser eloquente, não ser aceito, não ser capaz. Mas Deus, com paciência, mostrou sinais. O cajado que virava serpente, a mão que, ao ser colocada no peito, saía leprosa, e depois, curada. Mesmo assim, Moisés pediu, envia outro. Então Deus disse que seu irmão Arão iria com ele. Mas a missão era sua. Com o coração ainda temeroso, mas agora cheio de propósito, Moisés aceitou. O homem que fugiu do Egito estava prestes a voltar. Desta vez, como instrumento da libertação, o deserto ficou para trás. Com o cajado em mãos e o chamado de Deus em seu coração, Moisés voltou ao Egito, a terra de sua criação e de sua fuga. Ao seu lado ia Zípora, e mais à frente, Deus já preparava os caminhos. No meio do trajeto, Moisés reencontrou Arão, seu irmão. Com um abraço apertado e lágrimas nos olhos, selaram não só a fraternidade, mas uma missão compartilhada. Juntos foram ao encontro dos líderes hebreus. Moisés contou tudo: a sarça ardente, o chamado, os sinais. Mostrou o cajado que se transformava em serpente, a mão que adoecia e curava. O povo acreditou, e pela primeira vez em muito tempo, teve esperança. Mas esperança não move tronos. E o coração do faraó era pedra. Moisés e Arão entraram no palácio. Diante do mesmo trono que um dia considerou Moisés como príncipe, agora ele se apresentava como profeta. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. O faraó ergueu-se altivo, olhando Moisés com desprezo. Quem é esse Senhor para que eu ouça sua voz? E assim começou o conflito entre o céu e a coroa. O faraó não apenas recusou, aumentou o peso sobre os hebreus. Não darei mais palha para o tijolo. Que eles a busquem, mas mantenham a produção. O povo sofreu ainda mais e muitos começaram a duvidar de Moisés. Desde que falaste com o faraó, tudo piorou. Moisés se voltou a Deus. Senhor, por que me enviaste? E Deus respondeu com firmeza: agora verás o que farei ao faraó. Com mão forte ele os deixará ir. O tempo da libertação havia começado, mas antes o coração do império seria provado. O confronto havia começado.
Moisés e Arão, guiados pela voz de Deus, enfrentavam o homem mais poderoso da terra, o Faraó, que se recusava a libertar o povo hebreu. Mas o Senhor havia dito: Eu endurecerei o coração do Faraó, para que os meus sinais se multipliquem. E assim, o Egito mergulhou em um pesadelo divino. Primeira praga: as águas em sangue. Moisés ergueu seu cajado sobre o Nilo. O rio, símbolo de vida do Egito, tornou-se sangue. Peixes morreram. O cheiro era insuportável, e os egípcios não podiam beber da água. Ainda assim, o faraó endureceu seu coração. Segunda praga: rãs por toda parte. Rãs saíram das águas e cobriram tudo: casas, camas, pratos. O faraó implorou por alívio. Moisés orou, as rãs morreram. Mas com o alívio veio também a arrogância. O faraó voltou a recusar. Terceira praga: piolhos. O pó da terra virou enxames de piolhos, cobrindo homens e animais. Mesmo os magos egípcios reconheceram: este é o dedo de Deus. Mas o coração do rei permanecia fechado. Quarta praga: moscas. Enxames de moscas invadiram casas e ruas, exceto na terra de Gósen, onde viviam os hebreus. Deus mostrava que fazia distinção, mas Faraó ainda assim resistia. Quinta praga: peste nos animais. O gado egípcio adoeceu e morreu. Bois, ovelhas, cavalos, tudo caiu, mas nenhum animal hebreu foi tocado. O Egito perdia sua força. O rei, sua razão. Sexta praga: úlceras. Moisés lançou cinzas ao céu, e feridas cobriram o corpo dos egípcios. Até os magos fugiram, cobertos de chagas. Mas o faraó permaneceu obstinado. Sétima praga: granizo com fogo. Raios cortaram o céu. Granizo misturado com fogo caiu sobre o Egito, destruindo plantações e matando homens e animais expostos. Faraó tremeu, pediu clemência, mas assim que os céus se acalmaram, o orgulho voltou. Oitava praga: gafanhotos. Um vento leste trouxe enxames de gafanhotos. Comeram o que sobrou das lavouras. O Egito, antes fértil, agora era desolação, mas o rei não cedia. Nona praga: trevas profundas. 3 dias de escuridão total cobriram o Egito. Ninguém se movia, ninguém via, ninguém falava. Mas onde os hebreus estavam, havia luz. E mesmo assim, o coração de Faraó se manteve nas sombras. 10ª praga: a morte dos primogênitos. Uma última advertência, uma última chance, mas o faraó negou. Então, à meia-noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Em cada casa egípcia, o primogênito morreu desde o herdeiro do trono até o filho do servo. Mas entre os hebreus, sangue de cordeiro marcava as portas. E o anjo passou por cima. Um grito se ergueu em todo o Egito. Um lamento jamais ouvido. E, finalmente, Faraó cedeu. Levantem-se, saiam, levem seu povo, seu gado, vão e abençoem-me também. Depois de séculos de escravidão, o povo hebreu foi liberto, carregando ouro, vestes, esperança e a promessa de uma nova terra. O povo hebreu saiu do Egito com pressa. As casas ainda ecoavam os gritos da última praga, mas agora havia silêncio, um silêncio cheio de esperança. Guiados por Moisés, eles marcharam rumo ao desconhecido. Homens, mulheres, crianças, animais. Levavam pão sem fermento, bagagens às costas e fé no peito. De dia, uma coluna de nuvem os guiava. De noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho. Deus estava com eles visivelmente, mas atrás deles, o passado ainda respirava. Faraó, cego pela dor e orgulho, se arrependeu de deixar luzir. Reuniu seus melhores soldados, carros de guerra e cavalos. O chão tremeu, o exército egípcio avançava como tempestade. Ao longe, os hebreus ouviram o som de cavalos e rodas. À frente, o Mar Vermelho. Atrás, a morte. O medo cresceu como fogo no campo. Por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui?
Moisés, firme, respondeu: Não temais. O Senhor pelejará por vós. Deus disse a Moisés: Ergue o teu cajado sobre o mar e divide-o. Moisés caminhou até a beira da água. O vento soprou com força. Ele ergueu o cajado e o mar se abriu. As águas se ergueram como muralhas vivas, uma de cada lado. O chão, antes coberto de ondas, agora era terra seca. Um caminho nasceu no meio do impossível. Os hebreus entraram passo a passo, cercados por muros de água, guiados por fé. O mar estava para trás. Os egípcios, vencidos. Mas a jornada apenas começava. Agora te convido a refletir. Como essa palavra impactou seu coração? Compartilhe comigo nos comentários.